vida foi assim, uma história complicada antes de encontrar Jesus. Vagando por aí, sem destino, sem estrada, sem Deus e sem luz. Lugares tão escuros, caminhos sem volta. Hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes. Eu só quero esta luz. Este mundo é mesmo assim, traiçoeiro e ilusório, sem afeto e traz dor. E muitos por aí, caminhando em densas trevas, necessitam de amor. Lugares tão escuros, caminhos sem volta. Hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes. Eu só quero esta luz. Caminhos sem volta. Hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes. Eu só quero esta luz. Lugares tão escuros, caminhos sem volta. Hoje nem quero lembrar dos meus passados tristes. Eu só quero esta luz. Bom dia, Deus abençoe você nesta manhã maravilhosa de terça-feira. Está começando mais um dia, mais um programa Madrugada de Oração. E nós estamos aqui para orar com você, para adorar o Senhor, exaltar seu santo nome, pois Ele é digno de honra, glória e louvor. Sabemos que a Bíblia diz, e de fato é verdade, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Se nós tão somente buscarmos forças na palavra de Deus, nós venceremos. A Bíblia diz lá em Apocalipse que a besta fez guerra contra os santos, mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles se seguraram na palavra. Eva caiu porque ela deixou de crer na palavra. Veja que a batalha está na palavra. A serpente veio a Eva e disse: foi assim que Deus disse? Em outras palavras, foi assim que a palavra de Deus disse? Ou seja, é a batalha na palavra, a mesma coisa que acontece com Jesus lá, quando ele está jejuando no deserto. Satanás veio com o que estava escrito para Jesus, dizendo: olha, pula do pináculo do templo, porque está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma.
Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus combateu ele com o que está escrito. E você vai ver que a guerra é na palavra. Satanás, ele conhece a palavra de Deus. E ele sabe que o homem ou a mulher de Deus, verdadeiramente de Deus, estão baseados no que a Bíblia diz. Então ele não perde tempo dizendo a Bíblia é falsa. Quem diz aí, essas pessoas que dizem a Bíblia é falsa não tem muito êxito nas suas doutrinas. As pessoas percebem logo que ele não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus, ele criaria na palavra. Então o pior é aquele que cita a palavra para você e tenta tirar você do que a Bíblia diz por algum detalhe, como por exemplo Eva, o que a serpente disse para ela foi, a palavra dizia, se comer daquele fruto, certamente morrerá. E a serpente diz, certamente não morrerá. Acrescentou apenas o não, o N, o A, o O e o tio. É por isso que Jesus disse, qualquer que acrescentar, ali em Apocalipse, né? Qualquer que acrescentar quaisquer palavras nesta profecia, será acrescentada as pragas contidas nesse livro sobre essa pessoa. Ou qualquer que tirar. Então você vai ver que a batalha está aí, em tirar o que a Bíblia diz ou acrescentar algo que ela não diz. Tem gente que não está fazendo o que a Bíblia diz e tem gente que está querendo fazer coisa acima do que aquilo que a Bíblia diz. Nós temos que lutar para fazer pelo menos o que a Bíblia diz. Aquilo que ela não diz, você não é obrigado a fazer, né? Deus não cobra de você se não está em sua palavra. Ele cobra de você o que está na sua palavra. Nesta manhã eu quero meditar com você, falar sobre fé e obra. Porque Paulo diz que nós somos salvos pela fé e Tiago mostra que somos salvos pelas obras, né? Então eu queria explicar essas duas coisas, porque muita gente diz, é contradição. Não tem contradição na Bíblia. O que tem é gente que não compreende a Bíblia. Quando a gente não compreende a Bíblia, a gente pensa que é contradição. Mas quando compreende, a gente vê que não é contradição. Eu quero começar com Éfesos, capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa dádiva, doação de Deus. Aí ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, eu ia dar comida para os mendigos, eu ia ajudar os pobres, as viúvas, e depois eu ia diante de Deus e disse, agora me salva porque tu estás me devendo. Não tem esse ditado que as pessoas dizem assim, Deus te pague. Pois é isso, é mais ou menos isso. Deus te pague. Então, se você faz uma bondade para mim, aí eu digo que Deus te pague. Ou seja, Deus se torna devedor seu. Agora Deus está devendo para você porque você ajudou um filho dele. Não existe isso. Deus não está devendo ninguém. Quando o homem pecou, por mais que o homem pratique boas obras, Deus não se torna devedor dele. A salvação é um dom, uma dádiva gratuita, dada, não porque você ou eu merecemos, mas é dado pela misericórdia, você recebe pela fé. Se você tiver fé, você recebe aquilo, pela graça, que significa favor não merecido. Todos os que foram salvos foram pela graça. Até mesmo antes da lei, encontramos que Abraão não existia lei no seu tempo, mas foi pela graça que ele alcançou a misericórdia de Deus. Jacó não tinha lei para guardar. Depois Moisés trouxe a lei mosaica e os israelitas tentaram seguir aquilo e não conseguiram, quebraram a lei. E Deus percebeu que eles não davam conta. Então, na graça, começa a chamar nós, não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Agora a gente tem que ter fé. Só que essa fé não é como as pessoas dizem, que as pessoas dizem,
Cada um tem sua fé. Aí o candomblé diz, minha fé é candomblé. O protestante diz, minha fé é protestante. Mas a Bíblia diz que só existe uma fé. Não existe esse monte de fé. Então o do candomblé, o da macumba, o do protestantismo, o do catolicismo, do islã, todos têm que vir para a unidade da fé. E essa unidade não é um concílio ecumênico, porque o concílio ecumênico é parecido com a unidade da fé que a Bíblia diz. Jesus diz, eu e o Pai somos um, e disse, orando, diz, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então o sistema católico está usando este versículo para trazer o concílio ecumênico, onde eles querem unir todos, protestantes, católicos, islã, todos, candomblé, simplesmente em uma única fé, mas só que é a fé católica. A fé em torno de um homem. E Jesus quer que sejamos um, mas como está em São Lucas 17:37, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, ou seja, onde estiver a palavra. Se eu for para a palavra, você vir para a palavra, o candomblé vir para a palavra, o católico vir para a palavra, aí estaremos na unidade da fé, não em torno de um sistema religioso. Infelizmente, até no meio de nós, há alguns grupos assim chamados mensagem, que eles fazem um muro em volta de si, ali, os pastores se juntam com outros, e começam a dizer que quem está fora daquilo é ismo. É o mesmo espírito católico. Não é assim, não é em torno de um homem, de um sistema. É em torno da palavra que é essa unidade da fé, né? Então, Paulo está claramente dizendo que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Senão eu vou chegar no céu e dizer, Senhor, eu tenho o direito de entrar aí, né? Sabe quem eu sou? Eu ajudei as pessoas, eu dei dinheiro para quem estava necessitado, eu ajudei as viúvas, os pobres, os órfãos. E não é desta forma, né? Jesus perguntou para o jovem rico, quando ele disse, que devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse, conhece os mandamentos? Ele disse, isso aí eu guardo desde criança. Então ele era bonzinho, mas isso não significava que entraria no céu. Então muita gente está enganada com isso. Bom, depois de encontrarmos Paulo dizendo em Éfeso 2 que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé, agora nós vamos para Tiago, né? Tiago, capítulo 2, versículo, a partir do verso 23, que diz assim, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras. Observe que Paulo disse que era pela fé e não pelas obras, para que ninguém se gloriasse. Mas Tiago diz pelas obras e não somente pela fé. Agora observe que ele usa a palavra somente, ou seja, ele está dizendo que pela fé também é. Mas não é somente pela fé. A palavra somente mostra que é pelas obras e pela fé. É o que Tiago está defendendo. Aí ele diz, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escondeu os emissários e os despediu por outro caminho? A pergunta, ela não foi salva da destruição de Jericó por causa desta obra que ela fez? Imagine se aqueles espias de Josué, aqueles emissários de Josué, quando chegaram ali em Jericó, entraram ali, os homens de Jericó estavam vindo atrás deles para pegá-los. Eles iam matar eles. E se ela tivesse ficado na janela e visto eles ali na rua e tivesse dito assim, olha, eu tenho fé igual a de vocês também, eu acredito que Josué é um profeta de Deus e eu acredito no mesmo Deus de vocês. Eu tenho a mesma fé, eu tenho fé também, eu tenho fé. Mas não tivesse praticado a obra de pegar eles e escondê-los para proteger eles da morte. Ou seja, a fé era o que ela tinha, ela acreditava em Josué como profeta de Deus, ela acreditava no Deus de Josué, mas faltava a obra, a ação de pegar os emissários e olha, se escondam aqui,
Suba aqui nesse lugar e se esconda. Isso foi a obra. Aí é o que Tiago está perguntando. Porventura não foi salva ela por esta obra que ela praticou? Então, no verso 26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, quando a pessoa está viva, ali ele se move, ele fala, ele ouve, ele canta, ele sorri, mas depois que ele morre, o espírito sai do corpo, vira uma pedra ali, fica duro, né? Então ele fala isso, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, este é o meu tema, fé sem obra. As escrituras estão se contradizendo? Não, Paulo está certo e Tiago está certo. Paulo diz que você é salvo pela fé, pela graça, mediante a fé. Mas Paulo não está dizendo que quem tem fé e é salvo pela graça não pode produzir as obras. O mensageiro dessa era diz: as boas obras não salvam você, mas elas são produtos de uma vida salva. O pé de limão, ele pode nascer e crescer. Você pode até não cobrar dele o limão, mas ele vai produzir o limão, porque ele é um limoeiro. O cristão, ele é salvo pela graça, por favor não merecido, mediante a fé que ele teve. Só que como ele é um cristão, as obras vão acontecer naturalmente, vai produzir nele as obras de um cristão. Foi isso que aconteceu com Raabe. Provavelmente ela estava ali na porta da rua, viu os homens correndo e ela tinha fé. Agora esta fé produziu as obras. Oh, meus irmãos, eu creio igual a vocês. Eu creio que Josué é um homem de Deus, vocês são emissários dele. Entrem na minha casa, isso quer dizer, aquela fé que ela tinha produziu. Então, meus irmãos, o que nós vemos hoje? O que as igrejas ensinam hoje? Você é salvo pela graça e não precisa produzir obras. É igual um limoeiro que não produz limão. É igual uma bananeira que não produz banana. Quer dizer que serve provavelmente para fazer sombra. Mas não é assim, ele não foi feito apenas para produzir sombra, ele foi feito para produzir o fruto. E vemos essas mulheres de shortinho, de batom, igual a Jezabel, de brinco, dizendo: a salvação é pela fé e não pelas obras. Mas se você foi salvo, você vai produzir as obras. Isso é uma questão da natureza. Vai produzir. As obras de um cristão vai produzir. Isso vai até para as ajudas no ministério, contribuições que você dá na sua congregação para ajudar o seu pastor, que antes de você fazer isso, você observa ele, ver se ele realmente necessita ou não. Não, meu pastor realmente viaja muito pregando o evangelho. Não é viagem de lazer, é viagem evangelística. O carro dele precisa trocar amortecedor, precisa de gasolina para viajar, para levar a Santa Ceia para outros irmãos. Ele precisa pagar a energia da igreja, o Wi-Fi, porque ele faz transmissões com o Wi-Fi. Ele precisa, tal dia ele está indo mais os obreiros em tal lugar, e nessa viagem para pregar ali para aqueles irmãos, ele precisa parar num churrasquinho para comer e tem que pagar a comida dos obreiros. Então aí você é um salvo pela fé, aí você produz agora as boas obras se é que Deus te deu, você tira ali o seu dízimo, a sua oferta, porque agora você produz o que um cristão produz, né? Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para você que essa ideia desses ímpios na internet, que diz que não tem que ajudar a obra, é um grande engano. O cristão que é salvo pela graça mediante a fé, ele produz. Como é que ele produz? Ele produz se Deus der para ele, ele produz. A mangueira produz manga porque Deus dá manga para ela. O coqueiro produz coco porque Deus dá coco, dá água para ele, ele produz.
Então se alguém disser, por que você deu esses R$2 de oferta na igreja? Porque Deus me deu 100, Deus me deu 200. Eu recebi hoje, então por que eu não posso produzir R$2 de oferta no culto? Por quê? Eu sou um cristão, eu produzo. Então o que nós estamos colocando aqui? Salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé. No entanto, você automaticamente, sem força e nem violência, você produz as obras de um cristão. Você foi salvo pela graça, mediante a fé. O que você faz? Se olha no espelho e vê que esse vestidinho aí mostrando a barriga, esse shortinho não está bem para uma cristã. E não precisa nenhum pastor estar batendo no púlpito e dizer que uma cristã tem que se vestir com decência. Não, é você mesmo que diz, não, eu tenho que produzir um cristianismo em mim. Se você é um homem que você vive traindo sua esposa, você começa agora, depois que você foi salvo pela graça, mediante a fé que você tinha em Deus, você sabe de uma coisa, não dá certo isso, eu não posso ser um cristão e produzir adultério. Não dá certo isso. Não tem como um limoeiro produzir outra coisa, a Bíblia diz isso. Pode o espinheiro produzir a uva? Não tem como, ele vai produzir espinhos. Não, eu vou na igreja, eu sou salvo pela graça, e eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você não foi salvo, é o que o mensageiro diz. As boas obras não salvam você, mas elas são produtos de uma vida salva. Aí você entendeu agora como os dois estão certos? Paulo está certo e Tiago está certo, não há contradição. Tiago diz, você não é salvo pela graça, pela fé apenas, ele usa a palavra apenas, mas também pelas obras, por causa disso que Tiago sabia que quem é salvo pela graça produz as boas obras. Não tem como um cristão ver alguém morrendo afogado e ficar ali com o celular filmando. Não, ele é um cristão. Ele joga esse celular do lado, ele tira o seu casaco, pula na água, ele joga uma corda, ele faz qualquer coisa, ele produz a obra de um cristão. Se ele vai andando na rua, ele vê alguém necessitado e ele produz a obra de um cristão, dá ajuda para aquela pessoa, se ele tiver. Você não pode dar o que você não tem, se você não tem, você não dá. E Deus vai entender que você não podia dar. A oferta da viúva, lá daquela que colocou a moedinha lá. Tem gente que, porque Jesus conta aquela passagem da mulher que colocou lá, vamos supor que fosse uma moedinha de 10 centavos. Eles acham que é para dar 10 centavos para a igreja. Não, é porque ela não tinha. Ela não tinha, então tudo que ela tinha, ela colocou ali 10 centavos. E Jesus honrou o que ela fez. Mas se ela tivesse R$1.000, R$1.200, R$1.500 no bolso, e tivesse dado uma oferta de 10 centavos, Jesus ia perceber que você tem e você não está produzindo. Amém? Então são todas essas coisas que tem que ser colocado, Quando a gente fala isso aqui, parece que está pedindo, ninguém está pedindo dinheiro aqui, estamos ensinando a verdade, porque não é nem 8 e nem 80. Não é como estão fazendo aí, você tem que levar um envelope, se não trouxer o dinheiro, você começa a ser discriminado, nada disso. Mas nós estamos falando, posicionando as coisas. Não vem com essa de tem que dar para os pobres. Jesus diz, os pobres sempre vocês terão com vocês. Quando Judas disse, esse alabastro, esse óleo devia ter vendido e dar para os pobres. Jesus diz, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Parece que Judas estava arrebentando, Alguém de hoje podia até dizer que ele estava certo. Pois é, eu acho que Jesus não era para dar dinheiro para Jesus, não. Não era para gastar com Jesus, não. Não, Jesus, os pobres sempre vocês terão com vocês. E aí a Bíblia diz que Jesus pegava sim a arrecadação. Inclusive o próprio Judas era o tesoureiro e ele andava com a bolsa, onde as pessoas colocavam as ajudas, porque ele tinha que alimentar aqueles 12 discípulos que andavam juntamente com ele pela Judéia, orando pelos enfermos, pregando a palavra, e as pessoas ajudavam, e eles pegavam a ajuda para comprar comida para comer, para se vestir, e assim por diante. Essa é a realidade. Esta é a realidade, é a verdade.
O apóstolo Paulo diz: não amordace o boi quando ele estiver desbulhando o grão. Que naquele tempo se colocava o boi em cima dos grãos ali de trigo para ele ficar pisando o dia todo e desbulhando. Mas se você colocasse uma mordaça na boca dele, um pano, para ele não comer do próprio grão, ele ia ficar com fome, ia cansar e ia cair. Então o que a gente vê hoje é as pessoas querendo amordaçar os pastores. Que o pastor não tem que comer da própria obra, não. E aí? Como é que a obra vai para frente se os irmãos ficam ouvindo essas doutrinas erradas? O pastor não pode mais fazer a viagem lá de 150 quilômetros para ir fazer o culto, porque a igreja não ajuda mais porque está ouvindo o conselho do ímpio, em vez de colocar a coisa no centro. Que não é nem 8 nem 80. A igreja não vive de pedir dinheiro, mas aquele cristão produz o cristianismo. Amém? Ele vai produzir aquilo que ele adquiriu pela fé, o cristianismo. E isso não vai empobrecer ele, porque ele só vai dar aquilo que Deus deu para ele. Ele não vai dar o que ele não ganhou. Então, de repente eu começo a falar nisso aqui, mas é só para posicionar, porque eu sou contra ver essas coisas que estão desorganizadas, que a gente vê pela internet, as pessoas dizendo coisas ali que estão fora, e muita gente precisa às vezes dessa explicação, porque as pessoas sabem que é verdade, e eles podem assistir um vídeo como esse e dizer: não, o irmão tá certo, é desse jeito mesmo, é desta forma mesmo que está sendo falado, não é como o ímpio está dizendo, não. O ímpio até está certo lá no vídeo dele em alguns detalhes, porque você vê esses pastores suspirando dinheiro, arrancando o último centil das pessoas, eles estão certos. Só que eles estão exagerando, Existe aí um centro, a obra de Deus precisa ir para frente, Então, meus irmãos, isso é obra. O cristão produz aquilo que ele é, O cristão produz mansidão. Como é que pode ser cristão e produzir ira? Como pode ser um cristão e produzir intriga, fofoca, falar mal da vida alheia? Não, o cristão ele é para ser falado mal dele, não ele falar mal da vida alheia. A gente vê muita gente dizer assim, as pessoas fazem as coisas erradas, aí depois quando as pessoas vêm para cima dele, dizem: eu estou sendo perseguido, a igreja está sendo, às vezes a igreja fazendo coisa errada, aí a imprensa começa a falar sobre aquilo e o povo falando, e eles: estamos sendo, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Não, não é bem assim. A igreja do Senhor, ela é perseguida quando ela não fez nada errado e ela é acusada de ter feito sem ter feito. Agora, se ela fez mesmo e estão acusando ela, aí ela está sendo pervertida. Pervertida. Se você não fez, você tem consciência que não fez e as pessoas estão falando de você, falando mal de você, aí você está sendo perseguido. Mas se você fez mesmo, elas estão falando mal, você não está sendo perseguido. Estão falando a verdade sobre a gente, Então, são essas coisas que tem que ser posicionado. Tem gente que as pessoas falam mal deles, eles são inocentes. Tem gente que as pessoas falam mal dele com razão. E eles ficam: estou sendo perseguido. Está sendo perseguido porque você está fazendo coisa errada. Agora, bom é quando não fez aquilo, tem consciência que não fez, certeza que não fez. Aí Deus está vendo. Aí as pessoas estão falando mal, eles vão acertar a conta com Deus por estar falando mal do servo de Deus que não fez aquilo e estão culpando ele, estão perseguindo ele. Mas quando fez mesmo, é melhor nós dizer: não, eu mereço. Foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi fez o que era errado, ele adulterou com a mulher de Urias. E ele, depois Absalão matou Aminon, irmão dele, filho de Davi. Joabe matou Absalão. Foi uma coisa terrível na casa dele que aconteceu. Ele também foi, quando Absalão tomou o reino, ele saiu subindo as colinas ali e Semei veio e cuspiu na cara dele. Aí Joabe puxou a espada para matar Semei porque cuspiu no rosto do rei.
E ele disse assim, não faça isso, porque foi Deus que mandou ele cuspir na minha cara. Olha só, Davi sabia que tinha errado. Davi não está dizendo, estão me perseguindo, o homem quer cuspir na minha cara. Não, ele disse, ele tem razão de cuspir na minha cara. Eu errei, fiz besteira, tenho que pagar o que eu fiz. É assim que nós devemos ser. Ficar, estou sendo perseguido. Você está sendo perseguido porque você foi lá mexer com a pessoa, você falou mal dele, destruiu a vida dele, aí ele começa a perseguir a gente, ou eu, ou você. Aí, eu estou sendo perseguido. Nós devemos ser sinceros, eu estou sendo perseguido porque eu comecei isso, eu errei. Eu mereço isso. Senhor, eu aceito a tua correção, me perdoa, não vou fazer mais, mas eu fiz. Então é desta forma que deve ser um cristão honesto, né? Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, então o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo? Não vai interpretar errado, achar que o pastor Rubens do canal Areia do Rei começou a pedir dinheiro. Eu não pedi dinheiro aqui, eu apenas ensinei a verdade porque acho que da forma que estão falando está errado. Não é 8 e nem 80, mas não precisa mandar dinheiro para mim, nada disso não. Tá bom? Eu só estou ensinando a verdade. Se você tiver seu pastor lá na obra e quiser ajudar, ajude o seu pastor lá. Mas ajude o seu pastor lá se você puder ajudar. E eu não estou aqui pedindo dinheiro, não faça isso. Só estou ensinando porque eu percebo que a forma que os ímpios estão ensinando está errada. Né? Nós temos relatos de pessoas que matam porco, chamam os amigos para casa e crente, fazem festa, bebem cerveja e diz que é crente, estouram 3 mil reais aí numa festa, mas ficam criticando os 2 reaisinhos de oferta que o irmão dá na igreja. É isso aí que eu acho uma injustiça, tá bom? Isso que eu acho uma injustiça. Muitas vezes a obra está passando dificuldade. O pastor está precisando construir à frente dessa igreja ou fazer um encontro e precisa fazer uma parede, fazer o muro da igreja, fazer alguma coisa, pagar o Wi-Fi da igreja, pagar a água, pagar a luz, e as pessoas estão abandonando os pastores e às vezes apoiando Satanás sem ter o juízo de Deus, porque nós temos que ter em nós, Deus é o justo juiz, uma justiça em nós. O que é justiça? É colocar a coisa no centro, né? Isso é justiça, colocar a coisa no seu lugar certo, não injustiçar as pessoas, né? Mas colocar as coisas no centro. Muito bem, eu acho que eu já falei demais sobre isso, né? Mas muito bem, você entendeu o que é que Paulo falou? Somos salvos pela fé e não pelas obras. E Tiago vem e diz, não somos salvos somente pela fé, mas também pelas obras. Por quê? Porque Tiago não está dizendo que Paulo está errado. Paulo está certo, porque quem é salvo pela fé vai produzir a boa obra, porque ele foi salvo e cada árvore produz conforme sua espécie. Então Tiago está explicando isso. Vai produzir. E eu creio que você, ouvindo esta mensagem nesta manhã, vai daqui para frente passar a produzir as boas obras. As obras de um cristão, né? Porque agora você tem fé e você foi salvo pela graça e agora você vai produzir as coisas boas. Você vai deixar de falar palavrão, você vai deixar de falar mal das pessoas. Muitas vezes falamos mal de pessoas, prejudicamos as pessoas. Às vezes tem pessoas que até estão preso por causa de fofoca, de coisas que a gente como cristão não pode produzir essas coisas. Então vamos falar menos, vamos responder somente o que as pessoas perguntam e quando respondermos vamos procurar ser o mais bíblico possível. Vamos produzir as obras de um cristão que foi salvo pela fé. Vamos orar? Você me entendeu, né? Creio que entendeu. Se entendeu o que eu quis dizer, digite nos comentários. Irmão, entendi. Tá bom? Se não entendeu, você pode dizer o porquê que você não crê assim. Eu também não sou o dono da verdade. Eu estou aqui também para aprender, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Bondoso Pai, Deus de misericórdia, Senhor, nós estamos tão gratos nesta manhã
Nesta manhã maravilhosa, Pai, que o sol começa a despontar lá fora e nós escutamos o canto dos pássaros, o revoar dos passarinhos cantando e exaltando o seu Criador. Um certo poeta escreveu dizendo: Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Mas os passarinhos cantam, canta, canta, ó passarinho, exaltando o teu Criador. Mostrai aos homens o quanto vale a liberdade de uma vida de fé, de amor, de esperança. Ó Deus de misericórdia, toda a natureza está fazendo um barulho para ti, te adorando. Só os homens, Pai, que alguns deles querem viver sem Deus. Eles pensam que podem, mas não podem. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Veja, os cientistas não podem conseguir o remédio que está lá na gôndola da farmácia sem ter ido buscado na natureza que Deus fez. Eles não podem. Eles têm que ir buscar em Deus. Eles não podem viver, até mesmo os países pagãos não podem, não conseguem viver sem cumprir a lei de Deus que diz: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Eles não podem, querendo ou não, todas as pessoas do mundo são regidas pela palavra de Deus. Se você chega no Japão, onde a maioria é budista, ali eles sabem que não é correto cobiçar a mulher do próximo, que não é correto matar o semelhante. E isso é a Bíblia que diz. Querendo ou não, eles sabem que isto é verdade e são regidos por isso. E então, meu Deus, isso prova o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Toda civilização que tentou viver sem esses conceitos estava próximo da sua destruição. Mas, Pai amado, nós vemos nesses dias os homens com essas ideologias de querer viver uma vida sem os preceitos bíblicos, que até mesmo países pagãos têm. Os índios na floresta que nunca leram a Bíblia, eles já guardavam os preceitos bíblicos sem saber que guardavam. Os índios respeitam as índias, os índios respeitam um ao outro. E onde é que eles viram isso? É o Espírito de Deus que está ali, porque a palavra de Deus não é apenas papel e tinta, ela também é Espírito. E então há respeito ali nas aldeias dos índios. Mesmo antes dos portugueses vir para cá, os índios já guardavam esses preceitos, porque a palavra de Deus é Espírito. E Pai Celestial, homens hoje desejam viver sem esses preceitos. Estão criando cada ideologia, o poliamor, onde um homem vai na rua, ele é casado, ele arranja outra mulher e traz para dentro de casa. A sua esposa faz o mesmo e ali vivem os quatro naquela vida de adultério, de fornicação, ou eles estejam lutando para trazer a liberação do aborto, para matar uma criança formada no ventre da sua mãe, dizendo que aquilo ainda não é uma vida, e entram em contradição quando dizem que um homem vestido de vestidos e calçado de tamanco é uma mulher, ou quando dizem que uma bactéria encontrada em outro planeta é uma vida. Eles entram em contradição porque sai da palavra de Deus, e qualquer coisa que sai da palavra de Deus começa a andar variando sem direção, Senhor, se contradizendo. Tudo, a palavra de Deus coloca as coisas no prumo. E por isso que essa sociedade está deste jeito. Porque quando deixa a palavra de Deus de lado, começa a variar sem rumo, entrando em contradição. Mas Deus amado, essas pessoas que me assistem, elas preferem seguir os teus preceitos, pois elas sabem que é verdade. E o homem não vive de pão somente, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por esta razão, Senhor,
é que os teus filhos oram comigo. E venho te pedir por eles, por tua graça e misericórdia. Por esses que oram e dizem, eu quero seguir os preceitos. Eu fui salvo pela graça mediante a fé, mas eu quero produzir o cristianismo. Eu quero produzir as obras, a ação de um cristão. Se creu pela fé, age fazendo as obras de descer as águas, ser batizado em nome de Jesus Cristo, tirar esta roupa ímpia e vestir uma roupa cristã e começar a entrar na santificação do viver, e não somente isso, mas encher-se do batismo do Espírito Santo a tal ponto que Cristo seja refletido nesta pessoa. E quando Cristo estiver nela, ela vai amar até seus inimigos. Ela não vai destruir a vida de ninguém, porque é Cristo vivendo nela e não mais ela. Senhor, se há alguém enfermo, Senhor, lembra-te das tuas promessas que diz que em teu nome nós oraríamos e os enfermos seriam curados. Então, Pai, ouve do alto, por tua graça e misericórdia, cura essas pessoas, liberta cada uma delas nesta manhã. Que comece esse dia cheio de graça, de sucesso e bênção. Que possam resolver todos os seus problemas, que possa o Senhor abrir as portas do céu e derramar bênção sobre elas, e que elas possam, Pai, observar o que foi dito, sem uma mente programada para ser contra, mas com uma mente vazia para fazer uma justiça correta. E não criticar apenas esse vídeo, mas apenas dizer os pontos que estão certos e os pontos que elas acham que pode não estar, com sinceridade e justiça e com amor divino. Assim, Pai, eu te peço que tu abençoe essas pessoas, cada uma delas, todos esses inscritos no canal, os que não são inscritos, todos eles, homem, criança, adolescente, moças, rapazes, idosos, todos que me ouvem nessa hora, sejam abençoados e que o Espírito de Deus esteja sobre cada um deles, é minha oração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podemos cantar esta canção. Dobro os meus joelhos, ponho o meu rosto no chão. Falo com meu Deus em oração, no silêncio do meu quarto, madrugada de oração. Eu e Deus somos um só, minhas lágrimas no chão. Estou falando com meu Deus em oração. Eu esqueço meu ego deste mundo a quem já não sou. Quando me ponho a orar, falando com o meu Senhor, as agruras da vida não passam de uma ilusão. Quando Ele me toma em seus braços, eu sinto fervor da unção. Quando eu falo com Deus em minhas orações, quando eu falo com Deus em minhas orações. Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia completamente abençoado. Vejo você no próximo programa. Tenha fé em Deus, não duvide nem um pouquinho. Lembre-se, seja justo nos comentários, que Deus vai te abençoar. No nome de Jesus Cristo. Amém.